Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 5 da aula 6 da disciplina de análise de variável instrumental, aula sobre verificação parcial dos pressupostos das análises de variável instrumental. O vídeo de hoje então é sobre a parte 5 dessa aula, em que nós vamos conversar um pouco sobre estimação com pressupostos mais fracos, ou seja, como realizar a análise de variável instrumental em situações em que nós temos algum indício de que um ou mais dos pressupostos relevantes sejam violados. Talvez a expressão certa não fosse pressupostos mais fracos, porque dá a entender que essas estratégias sempre são mais plausíveis que as que nós já discutimos até então. Talvez a forma mais adequada de falar fosse outros pressupostos. O primeiro assunto da aula de hoje, então, pessoal, são os instrumentos condicionais. Até agora na disciplina, nós só falamos dos instrumentos que a gente chama de instrumentos marginais. O que é isso, pessoal? Z, a variável Z, ela é um instrumento marginal quando ela satisfaz os pressupostos da análise de variável instrumental sem ajustar para nenhuma covariável. Então, nessa situação, a gente diz que Z é um instrumento marginal. Porém, né, pessoal, é possível que Z não seja um instrumento marginal, ou seja, que Z não cumpra todos os pressupostos necessários para que Z seja classificado como um instrumento válido, mas atinge esses pressupostos no momento em que a gente ajusta para uma ou mais covariáveis. Então, nessa situação, a gente diz que Z é um instrumento condicional, ou seja, que Z cumpre os pressupostos da análise de variável instrumental no momento em que a gente ajusta para uma ou mais covariáveis. Ou seja, em alguns casos, a gente consegue consertar, né, pessoal, aqui entre aspas, violações de um ou mais pressupostos ao incluir covariáveis, que eu vou chamar então de W, nas análises. Muito cuidado, pessoal. Isso não quer dizer que nós temos que fazer análise de variável instrumental ajustando para todas as covariáveis que nós temos no nosso banco de dados. Afinal, essa interpretação, ou seja, a interpretação de que o ajuste para W torna Z um instrumento válido, vai depender então dos nossos pressupostos sobre interrelações causais entre as variáveis Z instrumento, X exposição, Y desfecho e W covariáveis. Vamos ver um exemplo aqui, pessoal, em que a gente consegue atingir o pressuposto de independência através do ajuste para covariáveis, de forma então que Z é um instrumento condicional válido. Aqui em cima, pessoal, nós podemos ver dois DAGs em que Z não é um instrumento marginal. Aqui nesse primeiro, nós temos o caminho Z, W, Y, que é um caminho então backdoor aberto entre Z e Y, configurando então uma violação do pressuposto de independência. E aqui no segundo DAG, nós temos o caminho backdoor aberto entre Z e Y, Z, W, S, V e Y, que está aberto em S, que é um collider que está sendo ajustado na análise. Então, nos dois casos aqui, nós temos violação do pressuposto de independência, de forma que Z não é um instrumento marginal válido. Mas, pessoal, aqui no segundo exemplo, ao ajustar para a variável W, Z passa a ser um instrumento condicional válido, porque ao ajustar para W aqui no primeiro DAG, nós fechamos esse caminho backdoor entre Z e Y, e também no segundo DAG, ao ajustar para W, nós também fechamos esse caminho backdoor entre Z e Y. Então, nessa situação, nós diríamos que Z não é um instrumento marginal, mas é um instrumento condicional, porque uma vez que nós ajustamos para W, Z passa a ser um instrumento válido. Porém, pessoal, como mencionei antes, essa interpretação de que o ajuste para uma ou mais covariáveis pode tornar um instrumento marginalmente inválido, condicionalmente válido, depende das interrelações causais entre as variáveis. E, portanto, essa interpretação depende dos pressupostos causais sobre as interrelações entre as variáveis que nós estamos adotando e codificando nos nossos DAGs. Por exemplo, aqui, pessoal, nos DAGs em cima, Z não é um instrumento condicional nem marginal. Por que não é um instrumento marginal válido? Porque nós temos aqui dois caminhos backdoor abertos entre Z e Y. O caminho Z, W, Y e o caminho Z, D, Y. Lembrando que nessa disciplina nós indicamos que uma variável não foi medida, marcando ela com a cor cinza. E no segundo DAG, pessoal, nós então ajustamos para W e fechamos um dos caminhos backdoor entre Z e Y. Porém, o caminho backdoor Z, D, Y, nós não conseguimos fechar ajustando para W e, de fato, nem vamos conseguir fechar porque nós não medimos a variável D.
Então, nesse caso aqui, Z não é um instrumento marginal nem condicional, ou seja, nós não conseguimos tornar Z um instrumento válido através de ajuste para uma ou mais covariáveis que nós medimos. E aqui embaixo, pessoal, nós temos uma situação diferente, em que Z é um instrumento marginal, mas não é um instrumento condicional, ou seja, o nosso ajuste está introduzindo viés, está fazendo com que Z deixe de ser uma variável instrumental válida. Vamos então entender por que isso acontece nesse exemplo. Então, nesse DAG aqui da esquerda, nós temos esse caminho aqui entre Z e Y, Z, S, W, V e Y. Porém, esse caminho está fechado em W, que é um collider. Então, nessa situação aqui, nós não temos nenhum caminho backdoor aberto entre Z e Y, e, portanto, o pressuposto de independência é válido. Já no segundo DAG, pessoal, nós estamos ajustando para W, fazendo então com que esse caminho Z, S, W, V e Y passe a estar aberto em W, criando então esse caminho backdoor entre Z e Y, configurando uma violação do pressuposto de independência. Então, notem, pessoal, que o ajuste para a covariável foi nocivo, no sentido de que ele fez com que a variável Z, que era um instrumento marginalmente válido, passasse a ser um instrumento condicionalmente inválido. Por isso que eu mencionei no início da aula, pessoal. Não é adequado que nós ajustemos para covariáveis sem uma consideração cuidadosa das interrelações causais entre as variáveis. Mais um exemplo agora, pessoal, com relação ao pressuposto de restrição de exclusão. Aqui nos DAGs de cima, nós temos uma situação em que Z não é um instrumento marginal, afinal Z tem efeitos sobre Y que não são mediados por X. No primeiro DAG aqui, através do caminho Z, W e Y. E no segundo DAG nós também temos essa situação de efeito não mediado por X, através do caminho Z, W, Y. Mas, pessoal, apesar de Z não ser um instrumento marginal, Z é um instrumento condicional, uma vez que a gente ajusta para W, tanto no primeiro DAG quanto no segundo DAG. Mas, pessoal, assim como nós discutimos com relação ao pressuposto de independência, nem sempre o ajuste para W tornará que o pressuposto de restrição de exclusão seja mais plausível. Isso vai depender das interrelações causais entre as variáveis. Vamos ver isso através de alguns exemplos aqui. Na primeira situação, pessoal, Z não é um instrumento marginal nem condicional, porque Z afeta Y de forma não mediada por X através dos caminhos Z, W, Y e do caminho Z, Y. O caminho Z, W, Y nós conseguimos fechar ajustando para a variável W. Mas o caminho Z, Y nós não fechamos ajustando para W. E de fato nós só conseguiríamos ajustar para esse caminho se nós conseguíssemos medir um ou mais mediadores presentes nesse caminho e incluir então esses mediadores no conjunto de variáveis W. Do contrário, não. Então nessa situação Z não é um instrumento válido, nem de forma marginal, nem de forma condicional. Uma segunda situação, pessoal, em que Z não é um instrumento marginal nem condicional. Aqui no primeiro DAG, nós vemos claramente que Z tem um efeito sobre Y que não é mediado por X, através do caminho Z, W, Y. Então, a gente poderia pensar que bastaria ajustar para a variável W que nós fecharíamos esse caminho e tornaríamos, então, Z um instrumento válido. E, de fato, né, pessoal, no segundo DAG aqui nós vemos que o ajuste para W fecha o caminho Z, W, Y. Porém, esse ajuste também abre o caminho Z, W, F, Y. Abre esse caminho em W, que é um collider. Então, apesar do ajuste para W fechar um caminho enviesante, ele abre outro caminho enviesante. Por isso que eu chamo a atenção de novo, pessoal. O ajuste para W só torna a variável Z um instrumento condicional válido dependendo das relações causais entre as variáveis. E uma terceira situação, então, pessoal, em que Z é um instrumento marginal válido, mas não é um instrumento condicional. Então, na primeira situação, pessoal, nós vemos que Z é um instrumento válido. Porém, pessoal, na situação em que a gente ajusta para W, a gente está fazendo o quê? A gente está violando o pressuposto de relevância, porque a gente está fazendo com que Z e X passem a ser D separadas e não D conectadas. Então, nessa situação aqui, a gente fez com que o pressuposto de relevância passasse a ser inválido a partir do momento em que a gente ajustou para a variável W. Pessoal, algumas lições, então, com relação aos instrumentos condicionais com base no que nós já discutimos até então. Não é adequado
a gente simplesmente sair ajustando para tudo que é variável que nós temos no nosso banco de dados. E por que isso? Por alguns motivos. O primeiro deles é que nem sempre, pessoal, nós medimos todas as variáveis necessárias para fechar todos os caminhos que introduzem violação dos pressupostos. Nós vimos isso, por exemplo, com relação ao pressuposto de independência, em que nós tínhamos uma causa comum entre z e y, que não foi medida, e, portanto, nós não tínhamos como ajustar para essa variável e, consequentemente, não era possível eliminar viés nessa situação. Um segundo exemplo, pessoal, é que, às vezes, o ajuste pode abrir outros caminhos indesejados. Nós vimos um exemplo disso no slide anterior com relação ao pressuposto de restrição de exclusão. De forma, então, que a gente acaba reintroduzindo violação do próprio pressuposto que a gente estava desejando atingir. Ou seja, o ajuste pode eliminar viés, mas introduzir outro. E mais, né, pessoal? Nós podemos ter uma situação em que z era um instrumento válido de forma marginal, ou seja, sem ajustar para nada, mas o ajuste que a gente fez, justamente tentando tornar z um instrumento válido, acabe tornando z um instrumento inválido. Nós também vimos exemplos disso nos slides anteriores. Ou seja, pessoal, instrumentos condicionais dependem de pressupostos causais. A gente classificar uma variável como sendo um instrumento condicional depende dos nossos pressupostos com relação às inter-relações causais, assim como a classificação da variável z como um instrumento marginal. Então, tanto a classificação da variável z como um instrumento marginal ou condicional depende de pressupostos causais. Ou seja, a gente não elimina os pressupostos das análises de variável instrumental. A gente apenas substitui esses pressupostos por outros, que podem ou não ser válidos. Por que isso, pessoal? Porque qualquer análise de inferência causal depende de pressupostos, devido ao problema fundamental da inferência causal. Eu sei que eu já falei isso 500 vezes para vocês, e eu ainda vou falar 500 vezes mais ao longo da disciplina, porque esse é um ponto essencial de qualquer análise de inferência causal. A partir de agora, então, pessoal, vamos supor que z não é um instrumento marginal, mas é um instrumento condicional. Ou seja, ao ajustar para w, que representa o conjunto de covariáveis, os pressupostos de relevância, independência e restrição de exclusão são atingidos. Então, a partir de agora, nessa aula, nós vamos trabalhar dentro dessa situação. Como, então, que a gente incorporaria w na nossa análise? Na verdade, nós já vimos isso na aula 2, né? Como fazer uma análise de regressão por mínimos quadrados em 2 estágios, incluindo uma ou mais covariáveis. Vamos ver isso então novamente, pessoal, supondo que w seja composto por duas variáveis, w1 e w2. Poderiam ser 3, 4, 5, quantas covariáveis fossem. Eu só estou dando um exemplo aqui com duas. Então, como que a gente faria a análise de MQ2E no estado? Através do comando ivregress, que a gente já conhece, 2SLS, que é uma sigla para Two-Stage Squared Regression, que traduzindo para o português seria justamente regressão por mínimos quadrados em 2 estágios. Então, a variável de desfecho, as covariáveis e a especificação da exposição e do instrumento. Então, seria assim que nós faríamos essa análise no estado. E um aspecto que nós precisamos considerar, pessoal, quando nós fazemos essas análises ajustadas, é a questão da especificação do modelo. Afinal, a validade da análise depende, entre outras coisas, claro, né, da adequação da especificação do modelo. Ou seja, a validade da análise depende de nós estarmos modelando as covariáveis de forma certa. Quando eu falo modelando aqui, eu me refiro à inclusão de termos de interação, a transformações das variáveis e etc. E uma coisa que é um pouquinho chata, pessoal, quando a gente vai avaliar diferentes especificações, por exemplo, no stato, é que o comando ivregress ele não permite que a gente inclua interações diretamente. Mas claro que a gente pode dar um jeitinho nisso, né? Por exemplo, vamos supor que a gente tem interesse em avaliar uma especificação que inclui um termo de interação entre as covariáveis w1 e w2. Como que nós poderíamos fazer isso no stato? Nós poderíamos primeiro gerar uma nova variável como o produto entre essas duas covariáveis e incluir essa nova variável, então, como uma terceira covariável no comando ivregress. E um ponto, pessoal, que é um pouco específico, mas que vale a pena nós conversarmos rapidamente, é a relação entre o número de covariáveis e a complexidade do nosso modelo. Afinal, quando nós temos muitas covariáveis e nós desejamos utilizar uma especificação um pouco mais
flexível do modelo, incluindo então termos de interação, termos quadráticos, cúbicos, etc., a especificação rapidamente ela se torna muito complexa, porque nós passamos a ter muitas variáveis na nossa especificação, exigindo que o modelo estime muitos coeficientes. E uma forma então da gente trabalhar com isso é, ao invés de fazer essa especificação diretamente no comando IVRegress, é a gente fazer uma ponderação com base no score de propensão. E nós faríamos então essa ponderação utilizando também o comando IVRegress, informando então os pesos para ponderação ao final do comando. E essa variável, então, pesos, seria justamente os pesos para ponderação, a fim de tornar Z independente de W na amostra ponderada. Pessoal, se vocês têm dúvidas de como calcular o score de propensão, do que é o score de propensão, como interpretar o score de propensão, eu recomendo que vocês assistam as minhas aulas da minha disciplina de inferência causal, que estão aqui no meu canal no YouTube, em que isso é discutido com bastante profundidade. Pessoal, uma segunda estratégia para a gente tentar fazer estimação com pressupostos mais fracos é utilizando estratificação conforme a força de associação entre Z e X. Para entendermos isso, pessoal, vamos considerar aqui o seguinte exemplo, em que além das variáveis Z, X e Y, nós também medimos uma quarta variável chamada V, que no nosso exemplo aqui é uma variável dicotômica. E no nosso exemplo também não existe nenhum tipo de caminho aberto entre V e Z, de forma que essas variáveis são independentes uma da outra. Variável V, então, dicotômica, tem dois grupos, V0 e V1. No grupo V0, pessoal, nós estamos imaginando que não há associação entre Z e X, ou seja, que o pressuposto de relevância é violado dentro desse subgrupo da população. Já no grupo V igual a 1, nós estamos imaginando que existe uma forte associação entre Z e X. Ou seja, V é um modificador da associação entre Z e X. Dentro dessa situação, então, pessoal, vamos supor que nós observamos o seguinte resultado, que tanto no grupo V igual a 0 quanto no grupo V igual a 1, existe uma forte associação entre Z e Y, e talvez até igualmente forte entre os dois grupos. O que tem de estranho, pessoal, nesse resultado? Tem algo que nos faça suspeitar que alguns dos pressupostos da análise de variável instrumental possa estar sendo violado? Pensem nisso um pouco antes de avançar na aula. Para que nós possamos responder a pergunta no slide anterior, pessoal, vamos considerar essas duas situações aqui mostradas nesse slide, em que nós temos para cada uma delas dois DAGs, um referente ao subgrupo V igual a 0 e outro referente ao subgrupo V igual a 1. Notem, pessoal, que em ambas as situações, no subgrupo V igual a 0, o pressuposto de relevância ele é violado, e no subgrupo V igual a 1, o pressuposto de relevância é cumprido, conforme então a situação descrita no slide anterior. Qual é a grande diferença, pessoal? É que na situação 1, Z não está associado com Y no subgrupo V igual a 0 e está associado com Y no subgrupo V igual a 1. Na situação 2, Z está associado com Y tanto no subgrupo V igual a 0 quanto no subgrupo V igual a 1. Então, pessoal, qual dessas duas situações é mais compatível com os resultados anteriores? Ou seja, qual dessas duas situações, pessoal, é mais compatível com essa configuração aqui de resultados, em que há uma forte associação entre Z e Y em ambos os estratos, a situação 1 ou a situação 2? É a situação 2, né, pessoal? Porque na situação 1, Z não está associado com Y no subgrupo V igual a 0. E nem poderia. Afinal, o pressuposto de relevância é violado. E o papel do pressuposto de relevância é justamente garantir que Z esteja associado com Y na situação em que X causa Y. E, portanto, sem o pressuposto de relevância, Z não vai estar associado com Y. A menos que ou o pressuposto de restrição de exclusão ou de independência sejam violados, de forma que Z esteja associado com Y, mesmo que Z não esteja associado com X. E é justamente o que nós vemos aqui na situação 2. Ou seja, o fato de que a associação entre Z e Y foi forte e similar entre estratos em que em um deles relevância não era cumprida e no outro era cumprida, é um indicativo, então, de que possivelmente existe violação ou do pressuposto de independência ou do pressuposto de restrição de exclusão, de forma que Z não precisa estar associado com X para estar associado com Y. Falando agora de uma forma um pouco mais geral, né, pessoal?
Caso a associação entre z e x varie muito entre subgrupos, a gente esperaria, na situação em que os pressupostos da análise de variável instrumental são válidos, claro, que a associação entre z e y seja mais fraca em subgrupos em que a associação entre z e x é fraca, e que a associação entre z e y seja mais forte em grupos em que a associação entre z e x é forte. Afinal, a associação entre z e y deveria ser mediada 100% pela associação entre z e x. Uma exceção para isso, claro, né, pessoal? É a situação em que o efeito de x sobre y seja zero, e nesse caso a associação entre z e y vai ser nula em qualquer subgrupo. Ou seja, pessoal, se subgrupos com associação entre z e x mais fraca apresentarem associações entre z e y tão ou mais fortes do que em subgrupos com associação entre z e x forte, é um indicativo, então, de que z é uma variável instrumental inválida. Porém, pessoal, essa estratégia ela tem também os seus próprios pressupostos. Para que nós possamos fazer essa interpretação, nós assumimos que o efeito de x sobre y não difere entre subgrupos da variável v, e também assumimos que o caminho direto entre z e y não difere entre subgrupos da variável v. Ou seja, nós assumimos, com relação à variável v, constância do efeito causal e constância do viés, né? Constância da violação do pressuposto. Por que nós precisamos fazer esses pressupostos de constância com relação à variável v, né, pessoal? Vamos então tentar entender isso. Que novamente nós temos duas situações com dois DAGs em cada uma. Um DAG referente ao subgrupo v igual a zero, em que o pressuposto de relevância é violado, e outro DAG referente ao subgrupo v igual a 1, em que o pressuposto de relevância é cumprido. Então, na situação 1, pessoal, o que nós temos? Nós temos um efeito causal não nulo, porque nós temos uma seta que parte de x e chega em y em ambos os DAGs, e constante entre os subgrupos, e não temos nenhum tipo de viés. Na situação 2, pessoal, nós temos um efeito causal nulo, notem que não temos nenhuma seta que parte de x e aponta para y, e temos viés apenas no extrato v igual a 1. Quando eu falo aqui viés, pessoal, eu estou me referindo a um caminho direto entre z e y. Claro que no extrato v igual a zero, nós temos viés no sentido de que o pressuposto de relevância é violado. Mas aqui eu estou usando a expressão viés como um sinônimo de caminho direto entre z e y. E nós vemos então que só há caminho direto no extrato v igual a 1. E, portanto, nós estamos violando a condição de constância de viés entre os extratos da variável v. E o que acaba acontecendo, pessoal? Em ambos os casos, nós temos que a associação entre z e y é nula no extrato v igual a zero, e não nula no extrato v igual a 1. Mas, na situação 1, a associação é não nula em função de um efeito causal, e na situação 2, a associação é não nula em função de viés. Então, nós precisamos assumir que o viés é constante para que esse tipo de situação não aconteça. Pessoal, vamos ver agora um segundo exemplo da importância desses pressupostos em uma situação um pouco mais complexa, em que nós temos variabilidade na intensidade de associação entre z e x, no efeito causal entre a exposição e desfecho e também no viés. Então, nós estamos representando aqui, por uma seta mais grossa, seria o efeito mais forte, a seta normal, um efeito intermediário, e a seta tracejada, um efeito um pouco mais fraco. Então, na situação 1 aqui, pessoal, o que nós temos? O efeito de z sobre x sendo muito mais forte no subgrupo v igual a 1 do que no subgrupo v igual a 0. Notem, pessoal, que isso é diferente do exemplo anterior e que no subgrupo v igual a 0 não havia associação entre z e x. Nesse exemplo aqui, há associação, só que ela é muito mais fraca do que no subgrupo v igual a 1. Então, nós temos essa situação e também temos que o efeito de x sobre y é um pouco mais forte no subgrupo v igual a 0 do que no subgrupo v igual a 1. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? A associação entre z e y, aqui nesse grupo, é a combinação do caminho zx, que é um efeito fraco, e do caminho zy, que é um efeito médio. Então, a associação entre z e y seria média fraca, né? Digamos assim, né? Uma média entre esses dois caminhos. Já no subgrupo v igual a 1, o caminho entre z e y seria a combinação dos caminhos zx, que é um efeito forte, e do caminho xy, que é um efeito fraco.
Então, um efeito fraco com um efeito forte daria um efeito médio. Ou seja, na situação 1, a associação entre Z e Y no subgrupo V igual a 1 seria maior do que a associação entre Z e Y no subgrupo V igual a 0. Na situação 2 aqui, pessoal, então, nós temos o efeito causal constante entre os estratos de V, o efeito de X sobre Z muito mais forte no subgrupo V igual a 1, assim como no exemplo anterior, e nós temos também um viés fraco aqui no subgrupo V igual a 0, mas não no subgrupo V igual a 1, violando então a condição de constância de viés entre os estratos da variável V. E o que nós temos aqui então, pessoal? No extrato V igual a 0, a associação entre Z e Y vai se dar pelos caminhos ZXY e pelo caminho ZY. O caminho ZXY seria a combinação de um efeito fraco com um efeito médio, que daria então um efeito médio fraco, mais a adição de um efeito fraco, que daria então no total uma associação média, digamos assim, entre Z e Y. Já no subgrupo V igual a 1, a associação entre Z e Y ocorre através da combinação do caminho ZX, que é um caminho forte, e do caminho XY, que é um caminho médio. Então daria um caminho médio forte aproximadamente. Ou seja, também nesse exemplo, a associação entre Z e Y seria maior no extrato V igual a 1 do que no extrato V igual a 0. Ou seja, mesmo com mecanismos causais bem diferentes entre as situações 1 e 2, nós observaríamos a mesma tendência de associação entre Z e Y entre os estratos V igual a 0 e V igual a 1 em ambas as situações. Claro, né, pessoal, eu fiz aqui uma ilustração bem visual, né, usando espessura de seta e setas tracejadas, só para fins didáticos. Não levem isso tão ao pé da letra assim. Então, pessoal, presumindo que os pressupostos de constância do efeito causal e constância do viés entre os estratos da variável V são válidos, como que a gente pode explorar essa variabilidade na associação entre Z e X entre subgrupos para tentar estimar um efeito causal mais robusto? A gente pode fazer isso, então, utilizando o princípio da regressão de Schlichter, em que a gente consegue estimar o viés com base em extrapolação. Isso está ilustrado aqui, então, pessoal, nesse slide, em que nós temos à esquerda um gráfico de dispersão na situação em que não há viés, e na direita um gráfico de dispersão em que há viés. Olhando aqui primeiro, pessoal, para o gráfico na situação em que não há viés. No eixo X, nós temos o coeficiente da associação entre o instrumento e a exposição, e no eixo Y, nós temos o coeficiente da associação entre o instrumento e o desfecho. A bolinha vermelha, então, representa o subgrupo V igual a 0, e a bolinha azul representa o subgrupo V igual a 1. Na situação em que o pressuposto de relevância é totalmente violado, ou seja, que não há associação entre Z e X, qual que a gente esperaria que fosse a associação entre Z e Y? Que fosse 0, né? Como que isso se traduz, então, nesse gráfico de dispersão? Se traduz, então, na situação em que a reta que passa por esses dois pontos também passe pela origem. Ou seja, na situação em que a associação entre Z e X é 0, a associação entre Z e Y também seja 0. É isso que significa, né, nesse contexto, a linha que passa pelos dois pontos passar pela origem. Olhando agora, pessoal, para o gráfico que temos na situação com viés. Nós esperaríamos que na situação em que o pressuposto de relevância é violado, que não houvesse associação entre o instrumento e o desfecho. Mas na presença de viés, mesmo que não haja associação entre o instrumento e a exposição, há associação entre o instrumento e o desfecho. E isso aparece então no gráfico, de forma que a linha que une os dois pontos não passa pela origem. Então, esse intercepto aqui é justamente uma estimativa do viés, ou seja, justamente uma estimativa da associação direta entre Z e Y. Direta no sentido de não ser mediada por X. E como que a gente pode, então, pessoal, corrigir para viés com base nessa ideia de regressão de Schlichter? A gente consegue implementar, então, essa ideia diretamente em uma análise de variável instrumental usando regressão por mínimos quadrados em 2 estágios. Como que nós fazemos isso, então? O primeiro passo, então, pessoal, é gerar uma variável nova, que é o produto entre Z e a variável V, que é o modificador da associação entre Z e X. Uma vez criada essa variável, então, pessoal, nós rodamos o nosso comando de estimação, especificando, então, o desfecho, e as variáveis
V e Z como se elas fossem covariáveis. E especificamos então 3 instrumentos, Z, V e o produto entre Z e V. Então é assim que nós implementaríamos, essa análise no estado. No entanto, pessoal, eu chamo novamente a atenção de vocês para o fato de que interpretar o resultado dessa análise como uma estimativa corrigida do efeito causal, ou como uma estimativa robusta do efeito causal, só vai ser válido mediante os pressupostos específicos dessa análise. Ou seja, mediante os pressupostos de constância do efeito causal e constância do viés entre extratos da variável V. Certo, gente? O vídeo de hoje então fica por aqui. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Nos vemos então na parte 6 dessa aula para um resumo e um fechamento dos conteúdos que nós trabalhamos. Até lá!